voltamos com 3-1, que hoje discute o bullying. Participam da conversa a coordenadora da campanha Quem Bate na Escola Maltrata Muita Gente e diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Rosilene Correia, o pesquisador Afonso Galvão, coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação pela Universidade Católica de Brasília e a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Brasília, Marli Campos. Nós vamos iniciar este bloco com uma pergunta de telespectador. Como um aluno pode denunciar o bullying sem sofrer perseguição? E aí, professor? Bom, aí depende do modo como a escola lida com o assunto. Para começo de conversa, a escola tem de reconhecer no aluno a legitimidade de uma voz, de alguém que pode falar e se manifestar. E esse aluno ele tem de ter as instâncias as quais ele deve percorrer para fazer a sua queixa atendida. A primeira coisa que um aluno que sofre bullying deve fazer é conversar com os pais. Muitas vezes um aluno, um estudante, ele fica com dificuldade em falar para os pais porque a situação de bullying é vergonhosa para ele também. Mas não é uma situação, às vezes, em que o professor estimula isso? Fica meio incomodado com um aluno mais inquieto, com um aluno mais lento, e aí faz uma brincadeira, aquilo cria um ambiente se a gente considerar a omissão, isso é mais frequente do que as pessoas supõem. Se a gente considerar a omissão como incentivo, sim. Em nossas pesquisas, a gente não tem visto professores incentivando o bullying. Eles fazem uma brincadeira ou outra, mas a gente tem feito uma quantidade boa de pesquisas nessa área e a gente não tem visto assim um papel ativo do professor como perpetrador ou incentivador do bullying. Aí seria demais também. Seria o fim, Aí seria o fim. A gente não tem visto isso. A gente deve deixar isso claro. Mas a gente tem visto omissões em relação ao bullying e dificuldades também em saber sobre como lidar com o bullying no contexto da escola. Mas, por outro lado, também temos visto práticas, digamos assim, práticas de boa qualidade em relação ao bullying. Há uma escola, por exemplo, que eu pesquisei, que é lá do setor Penorte, uma escola pública, que inclusive, em consequência dessa pesquisa, foi até premiada pela Unesco. Essa escola ela desenvolvia uma quantidade de atividades que tinham por objetivo prioritário fazer o aluno falar sobre seus problemas e dificuldades em um contexto onde ele era protegido. Então, essa escola desenvolvia atividades que eu considerava, e na pesquisa eu apontei isso, essa é uma pesquisa da Unesco, inclusive, e na pesquisa eu apontei isso, ela produzia atividades que eram atividades, digamos assim, de formação moral, podemos dizer. Ou seja, alunos, digamos assim, alunos mais fracos, alunos mais fortes, alunos gordinhos, alunos magros, alunos com diferentes perfis, eles eram colocados num ambiente protegido, onde eles sabiam que eles não seriam agredidos pelas suas opiniões contrárias aos colegas, e eles eram, então, incentivados a falar sobre problemas, sobre como viam o mundo, sobre como viam a própria vida, sobre como viam a sua comunidade e seus pais, e eram também levados, inclusive, a falar sobre política, sobre cidadania e sobre como eles se incluíam em questões políticas e em questões que envolviam cidadania. Essa escola, ela tinha um bullying não detectado, baixíssimo, se é que existia. A gente não conseguiu ver lá casos de bullying. Então, o que essa escola fazia? Ela fazia uma coisa chamada formação moral, que é algo que existe muito. A gente não pode... Eu não concordo muito com a ideia de que nos anos 1950 a escola era melhor do que é hoje. A escola de 1950 era uma escola racista, por exemplo, era uma escola que tinha uma prática constantemente autoritária. O que há é que algumas questões que são discutidas hoje, que são relevantes hoje, questões vinculadas a gênero, questões vinculadas à etnia e questões vinculadas ao bullying, por que não dizer, não eram discutidas naquela época, porque havia práticas que eram tomadas por garantido. Então, evidentemente, com a evolução da própria consciência cidadã das pessoas, essas práticas mudaram. E hoje a escola discute isso e problematiza isso e coloca isso na ordem do dia. Agora, fala-se muito, vamos dizer assim, numa crise de identidade, com essas mudanças que estão ocorrendo no mundo. As pessoas vivem uma crise de identidade. Isso passa principalmente pelos adolescentes, que têm necessidade de construir a sua identidade. E isso se manifesta de forma muito complexa, Às vezes o sujeito pendura a argola no nariz, faz uma tatuagem
ou se tatua todo, enfim, N manifestações de afirmação de identidade. A violência e o bullying pode ser uma dessas manifestações? Bem, isso é consequência da própria afirmação da identidade adolescente. Depois, quando ele crescer, ele vai se tornar um adulto, ele vai pagar um absurdo para ter essa tatuagem removida, por conta própria. Mas fazer uma tatuagem, colocar um piercing, essas coisas, isso não representa bullying absolutamente. Pelo contrário, ele às vezes ele quer constituir sua identidade dentro de um grupo que ele chama de tribo constantemente, e isso é uma coisa, inclusive, é um movimento saudável de afirmação de si. Vira bullying quando ele força alguém a fazer isso, por exemplo. Ou, por exemplo, quando alguém, para ser aceito num grupo, é forçado a se tatuar de uma certa forma. Então, aí pode ser bullying. Então, o bullying, a gente tem sempre que conectar com essa ideia de assédio, de sofrimento psíquico, que pode, então, causar transtornos de outra ordem. Professora Marli, há duas questões assim que são associadas ao bullying, principalmente quando tem um grupo envolvido, Uma é relativa à violência em si, quer dizer, a agressividade, a violência, a pessoa ser induzida a assumir atitudes desse tipo. E uma outra que é associada à sexualidade, principalmente entre os adolescentes. Como essas coisas se correlacionam, como elas podem ser, vamos dizer assim, apartadas uma das outras, na discussão disso em âmbito familiar, na escola? É um ponto bastante relevante mesmo a ser discutido, que muitas crianças acabam sofrendo pela opção sexual dela. Então, ela passa por esse sofrimento de bullying, até mesmo são adolescentes ainda buscando a sua própria identidade. E nessa busca da identidade, muitos têm a sua opção sexual, e dentro da escola eles acabam sofrendo muito. E, às vezes, acabam desistindo da própria escola. A evasão escolar, devido a esse sofrimento psicológico, pela opção. Professora Rosilene, vocês têm discutido isso nessa campanha? Sim, e aí eu queria só fazer uma observação com relação, talvez, ao que eu disse do modelo de escola de anos atrás. Em momento algum tentando dizer que a escola fosse melhor, um modelo melhor. O que eu disse é a mudança de comportamento, e aí de toda a sociedade, e que a escola hoje tem que lidar com uma situação de maior liberdade, inclusive de expressão, e que muitas vezes não está preparada, e que vejo extremamente como positivo o fato de hoje ter uma escola onde o aluno tem voz, o que não acontecia. Então, as coisas muitas vezes, o fato ocorria anos atrás, mas não era explícito, não se falava disso, porque não se permitia falar. E hoje isso é aberto, então eu vejo isso como extremamente positivo, só para registrar que eu não fiz defesa de que o modelo anterior fosse melhor, e nem mesmo da educação dos nossos filhos e que nós recebemos. Eu vejo como assim, fundamental, quando é colocado aqui o exemplo da escola de Ceilândia, o modelo de gestão escolar, ele é assim, determinante em todas essas questões da escola e que os alunos e professores, o quadro da escola vivencia. Se você tem uma escola onde ela se prepara de que forma? Trazendo a comunidade para a escola, discutir os seus problemas, apontar soluções juntos, de forma coletiva, a comunidade se apropriando da escola como sua escola, e o aluno também sentindo que aquela escola é dele, portanto, é responsabilidade dele. E aí as escolas desenvolvem projetos, e é isso que a gente faz, é motivar as escolas a desenvolverem projetos que possam trabalhar valores, a relação de respeito do ambiente escolar, porque isso se reproduz. Se dentro da escola o aluno encontra um ambiente assim, ele naturalmente vai se comportar da mesma forma lá fora, inclusive. E levando isso até para o ambiente familiar. E a família tem que participar dessa construção e desse dia a dia da escola, porque é claro que o ambiente que eu encontro em casa, na maioria das vezes, vai mesmo refletir no meu comportamento em outros ambientes, e a escola é que é o alvo disso, como eu disse, que é onde a gente convive, tem um número muito grande e convive diariamente. Hoje nós temos aqui uma jornada de 5 horas
aula com os alunos. Então, imagine você uma turma de 45 adolescentes, 5 horas dentro de uma sala, que é 1 metro quadrado para cada aluno. Então, é claro que isso vai propiciar. E quando você coloca do esporte e tal, então é esse modelo de educação que a gente entende que pode, sim, ter uma ação aí, uma atuação de mudança de comportamento. Se você tem uma escola, uma educação onde você trabalha o todo, né, do ser, então você prepara, você forma melhor e você dá outras oportunidades. E aí é lazer, é cultura, é esporte, a educação tem e pode desempenhar esse papel. E aí tem a responsabilidade do Estado, que a gente não pode querer que a escola, nas condições que ela tem hoje, cumpra com esse papel e atinja realmente o seu objetivo. É preciso que todos entendam isso como sua responsabilidade. E o Estado tem que entender que tem que haver um investimento e uma atenção maior à educação pública. Agora, recentemente houve uma audiência pública na Câmara para tratar desse assunto. No Congresso, eu não sei se foi na Câmara. No Senado. Foi anteontem. Foi anteontem. E o que se discutiu lá com relação a isso? Eu até fiz uma observação no início, eu tive a honra de participar da mesa, que já estava agendada essa audiência antes do ocorrido no Rio. Porque agora a gente não tem que ter esse cuidado também da questão midiática, né? E acontece algo, aí todo mundo fala disso, e que eu acho que é positivo, tem que falar mesmo, e tem que cobrar, e tem que apontar soluções. A audiência foi para tratar da violência no ambiente escolar. E aí, claro que o bullying faz parte desse pacote, né? Porque é uma violência. Então, lá nós tratamos exatamente disso. Tinham profissionais da área de saúde, né? E tinha um representante da Secretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Educação, e tinha da subsecretaria, que é da Secretaria de Educação, nós e a Confederação de Educação, dos Trabalhadores de Educação do Estado. E debatemos isso. Que escola nós temos, por que as escolas se tornaram alvo, por que a escola propicia tanto, e qual é o papel do professor nisso, como é que o professor fica também, porque o professor ele é vítima e ele também é ator. Agora, recentemente, houve um caso de professores que se recusaram a dar aula por causa da violência dentro das escolas. É uma situação de perda total de controle sobre a situação de Por isso que eu te coloco assim, o Estado tem que olhar mais para isso, porque nós, educadores, ficamos numa condição que temos um papel dentro da escola e somos vistos pelos alunos também como sua referência, como seu amparo, como seu porto seguro, na maioria das vezes. E ao mesmo tempo, nós estamos ali também reféns, somos vítimas desse processo. Tanto do bullying, professor também sofre. Você tem um professor que é homossexual na escola, eu já acompanhei casos assim, da gente ter que, inclusive, tratar do remanejamento desse professor para outro ambiente de trabalho, porque estava insustentável por parte dos alunos esse tipo de comportamento. Então, não é só aluno com aluno, é aluno com professor, e não vou aqui me arriscar a dizer também que é só entre alunos, né, que isso ocorre. Então, mas o caso é gravíssimo, e o fato é que o que eu percebo e a avaliação que nós temos é que não se dá devida atenção, não se encara isso como um problema que merece, de fato, uma política. É preciso ter uma política de Estado. A questão é muito maior, nós não podemos esperar que vá se repetindo cada vez mais uma reação como foi a do Rio, tendo sido provocada ou não. Nós temos um problema sério de evasão escolar na fase da adolescência, no ensino médio, e é muito resultado disso, porque ou ele reage de forma violenta, ou ele se reprime. E muitas vezes isso leva em quê? A fuga. E ele se afasta da escola porque ele não tem condições de conviver com isso. Então, compromete muito. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1 discutindo o bullying.